para vocês que o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Ou seja, o limite em mais infinito do logaritmo natural é mais infinito. Tá certo? Hã? Não, uma função pode ser crescente e o limite não ser mais infinito. Tem várias. Várias. Dá um exemplo. Hã? Dá um exemplo. Lá. Você pega essa função aqui, ó. F de x, vou pegar o seguinte, você pega essa função f de menos 1 em r, dada por f de x igual a x sobre 1 menos x2. Qualquer que seja x no intervalo menos 1. Nós já trabalhamos com ela aqui. Essa função é de classe C infinito, tá? De classe C infinito. Quem é o limite? Pergunto a vocês. Quem é o limite? Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Não. Perdão. Quem é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita? Esse é o limite com x tendendo a menos 1 pela direita. Essa função x sobre 1 menos x2, tá? Se o x está tendendo a menos 1 pela direita, x tende a menos 1 e o menos x2 tende a 0, por valores positivos. Então, isso aqui tende a menos infinito. Tem limite menos infinito. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quê? De x sobre 1 menos x2. Certo? Esse limite é quanto? Mais infinito. A função f é estritamente crescente. Por quê? Porque a função f, quem é a derivada da f em x? Vamos recapitular. Fica o quê? Fica a derivada de x, que é 1, vezes 1 menos x2. Tá bom? Menos o x vezes o quê? A derivada de 1 menos x2, que é quanto? Menos 2x. Dividido por quanto? Por 1 menos x2 ao quadrado. Então, isso aqui dá quanto? Quanto é que dá essa conta em cima, hein? 1 mais x2. Dividido por 1 menos x2 ao quadrado. Que dá positivo. Qualquer que seja o x no intervalo, que é o domínio dessa função. Então, essa função ela é estritamente crescente. Como é seu gráfico? Como é seu gráfico? Como é o seu gráfico? Seu gráfico é assim, ó. Ó, olha aqui. Ah, ela vai lá e vai. Não, ela vai mais infinito, calma. Até agora você está coberto de razão.
Até agora você está coberto de razão. Ela é estritamente crescente, vai a mais infinito. Só que essa função f, ela é invertível. Porque ela é injetiva e por conta disso aqui, ela é sobrejetiva. A imagem de f é o conjunto dos números reais. O teorema do valor intermediário diz que a imagem de f é o conjunto dos números reais. Porque toda função contínua, ela é contínua, porque ela é diferenciável. Toda função contínua leva intervalo em intervalo. Então a imagem dessa função é um intervalo de R. Só que o limite de f de x com x tendendo a menos 1, no domínio, né, pela direita, é menos infinito. Enquanto o limite com x tendendo a 1 pela esquerda é mais infinito. Ou seja, a imagem cobre toda a reta. A imagem é a reta. Então essa função ela é invertível. E qual é o gráfico da inversa? Qual é o gráfico da inversa? Ó? Se você pegar o gráfico da inversa, é o contrário. Está aqui o x, está aqui o y, e está aqui, ó, o 1, está aqui o menos 1, e a inversa faz isso. E a inversa, como a derivada do teorema da função inversa, a derivada da inversa em x é 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x. Logo, ela é estritamente crescente e o limite não é mais infinito, o limite é 1, com x tendendo a mais infinito. Põe aí, por favor, que eu estou velho para abaixar. O limite com x tendendo a quê? A mais infinito de f a menos 1 de x, quem é? É 1, por valores negativos. E a função f a menos 1, ela é estritamente crescente. Obrigado. Mas o limite não é mais infinito. Ela é limitada, superiormente e inferiormente. Entendeu aí? Entendeu? Agora voltemos aqui. Voltemos aqui, ó. Ó, agora volta. Volta para cá. Tá certo? Volta para cá. Dado C positivo, observe o meu raciocínio. Dado C positivo. Outra coisa, antes disso. Logaritmo natural de 2 é maior do que o logaritmo natural de 1, que é quanto? 0. Logaritmo natural de 1 é 0. E por que o logaritmo natural de 2 é maior do que o logaritmo natural de 1? Porque ela é estritamente crescente. Então o logaritmo natural de 2 é positivo. Agora eu completo o meu raciocínio. Dado C positivo, existe um N natural tal que o N é maior do que o C dividido pelo logaritmo natural de 2, não é? Por quê? Porque o C é um número positivo, dividido pelo logaritmo natural de 2, que é positivo, essa conta é possível, mas isso é um número positivo. Mas para todo número positivo, eu consigo exibir um natural que é maior do que ele. Ou seja, o logaritmo natural de 2 elevado a n é maior do que o C. Porque se isso é verdade, n vezes o logaritmo natural de 2 é maior do que C. Mas quem é n vezes o logaritmo natural de 2? Tá bem. Daí, com k igual a 2 elevado a n, esse n que existe, se existe o n, existe o k, tem-se o k positivo e vale a seguinte implicação. Eu farei aqui. X maior do que k é x maior do que 2n, e se o x é maior do que n, o logaritmo natural de x é maior do que o logaritmo natural de 2n, porque a função logarítmica é estritamente crescente, mas o logaritmo natural de 2n,
para esse n que eu peguei é tal que isso aqui é maior do que c. Então, o logaritmo natural de x maior do que c. O que é que diz isso? Diz que eu posso fazer o logaritmo natural de x tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente grande. Isto diz que o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a mais infinito é igual a quê? Mais infinito. Tá? Por outro lado, entendeu esse exemplo aqui, ó? Olha, esse é um exemplo interessante. É outro exemplo, eu já dei exemplo para vocês. É um exemplo de uma função que é bijetiva, desse intervalo nos reais, ou seja, entre aspas dupla, há tantos números reais quanto há números nesse intervalo. Isso é falando em termos de cardinalidade, porque isso aqui não tem quantidade, tá? Entendeu? É em termos de cardinalidade. Certo? Vamos lá. Tá? Essa lista você passa hoje? Passa, sim. Agora que você lembrou, passa. O cara tá potente. Apanha aqui, já que você falou, apanha aqui. Você tá muito potente hoje. Rapaz! Não, essa daí não dói. Eu queria uma régua daquelas de madeira grossa, aquelas que dói. 40 centímetros, espessura de 4 milímetros. Tá? É a Dona Marieta, de madeira, né? Da Dona Marieta. Tá? Ó, outra coisa. Dado C negativo, ó. Dado C negativo, existe N natural, tal que o N é maior do que menos C sobre logaritmo natural de 2, concorda? Por quê? Porque o C é negativo, C sobre logaritmo natural de 2 é negativo, pois o logaritmo natural de 2 é positivo, ok? E aí o que é que você tem? Você tem com menos na frente, isso dá um número negativo, isso dá um número positivo. Mas para todo número positivo, há um natural maior do que ele, certo? Ou seja, se você faz a conta aqui, você tem que N vezes o logaritmo natural de 2 é maior do que C. Ou seja, menos N logaritmo natural de 2 é menor do que C. Tá certo? O que dá o seguinte. Logaritmo natural de 2 elevado a menos N menor do que C. Daí, com delta igual a 2 elevado a menos N, tem-se primeiro que o delta é positivo e se o x é maior do que 0 e menor do que delta, o que é que eu vou ter? O logaritmo natural de x é menor do que o x é menor do que o x é maior do que 0 e é menor do que 2 elevado a menos n. Ou seja, o logaritmo natural de x é menor do que o logaritmo natural de 2 elevado a menos n. Mas o logaritmo natural de 2 a menos n é menor do que c. Ou seja, o logaritmo natural de x é menor do que o c. Em outras palavras, dado uma constante c negativa, tá? Existe um delta positivo, tal que se o x é maior do que 0 e menor do que delta, o logaritmo natural de x é menor do que c. Ou seja,
Eu posso fazer o logaritmo natural de x tão grande em valores negativos quanto eu queira, e o grande aí, quer dizer, o módulo é grande, tão grande em valores negativos quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de zero. Isto diz o quê? Isto diz, próximo de delta não, próximo de zero. Isto diz que o limite do logaritmo natural de x, com x tendendo a zero, é igual a menos infinito. E x tender a zero, que fique claro, é x tender a zero por valores positivos, pois eu estou no domínio da função logaritmo natural, que é o intervalo dos positivos. Conclusão, pessoal. Conclusão é o seguinte. Então, você tem dois limites, ó. Quem é o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a zero por valores positivos? Quem é? Menos infinito. Quem é o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a mais infinito? Mais infinito. Logo, você tem a seguinte conclusão. Logo, você tem a seguinte conclusão. Logo, dado y real, existem A e B no intervalo dos positivos, tais que o logaritmo natural de A é menor que o Y, que é menor que o logaritmo natural de B. Por que a existência do B? Porque o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Por que a existência do A? Por quê? Porque o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a zero, por valores positivos, é menos infinito. Mas se o y está entre o logaritmo natural de B e o logaritmo natural de A conclusão é a seguinte: assim, pelo teorema do valor que intermediário, existe x estritamente entre A e B, tal que f de x é quem? É y. E assim, e deste modo, se isso acontece, o y pertence à imagem de f. Ou seja, todo número real está na imagem de f. Isto é, R está contido na imagem de f. Como a imagem de f já está contida em R, então a conclusão é que são iguais. Portanto, qual é a conclusão? Qual é? A imagem de f é R. Ou seja, f é a imagem... Tá o quê? Desculpe. Que f? Logaritmo natural. Y está entre o logaritmo natural de A e o logaritmo natural de B. Portanto, pelo teorema do valor intermediário, existe x estritamente entre A e B, tal que logaritmo natural de x é y. Isto é, o y pertence à imagem de quem? Logaritmo natural. Ou seja, a imagem do logaritmo natural é R. Portanto, a imagem do logaritmo natural é R. Ou seja, a função logaritmo natural, ela é o quê? Sobrejativa. Como ela já é injetiva, ela é bijativa. E se ela é bijativa, ela tem inversa. Ela é uma função invertível. E, além disso, eu estou em condições de exibir, de mostrar quem é o gráfico da função logaritmo natural. Por quê? Olha o logaritmo natural. Quem é o seu gráfico? Quem é?
eixo x, eixo y. Quem é o limite do logaritmo? Deixa eu ver se eu corrigi certo. Está aqui, assim, existe x estritamente entre a e b, está ok, logaritmo natural de x é y. E deste modo, y está na imagem, porque y é a imagem de alguém. Portanto, a imagem do logaritmo natural é R, ou seja, ln é sobrejetivo. Beleza. Agora vamos fazer o gráfico do logaritmo natural. Logaritmo natural é estritamente crescente. O gráfico tem concavidade voltada para baixo. Limite do logaritmo natural de x com x tendendo a zero por valores positivos é quanto? Menos infinito, ela vem daqui de baixo. O logaritmo natural vem daqui de baixo. No 1, o logaritmo natural é quanto? Zero. Então ela passa por aqui. E quando o x tende a mais infinito, ela vai para onde? Mais infinito. É estritamente crescente, com cavidade voltada para baixo, o gráfico. Então, o logaritmo natural tem esse gráfico aqui. Tem jeito. Esse é o gráfico do logaritmo natural. Não esqueçam desses detalhes, ó. Isso aqui, mostra aqui, ó. Isso aqui, isso, é estritamente crescente, gráfico com cavidade voltada para baixo, e no 1 é quanto? Zero. Então tá aí o logaritmo natural. Tá bom?